Bom dia, irmãos. Graça e paz a vós outros. Vamos a Gênesis, capítulo 24. Nós leremos hoje do versículo 22 ao versículo 51. A palavra de Deus. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou, baixando o cântaro do ombro, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos.
Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, justo e verdadeiro, Deus de toda a direção, Deus que responde orações. Nós te pedimos que fales conosco nesta manhã, por meio desse texto, Senhor, mais uma vez. Gênesis tem sido para nós preciosíssimo. As lições contidas nesse livro sagrado, Senhor, são tão atuais, verdadeiras e poderosas para nos ensinar o caminho da justiça. Nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, uma das maiores inquietações da vida cristã é como nós podemos discernir a vontade de Deus. Muitos a procuram em sinais extraordinários, muitos a procuram em milagres, outros a procuram em impressões subjetivas. É muito fácil discernir a vontade de Deus quando nós temos o certo e o errado. Mas quando nós temos duas coisas que são certas, como devemos saber a vontade de Deus? Isso se torna mais complexo para as nossas decisões. Gênesis 24 nos apresenta um caminho sólido. Deus conduz seus servos por meios ordinários. É o que o texto nos ensina na missão do servo de Abraão para buscar uma esposa para Isaac. Oração, caráter, testemunho e submissão desse servo de Deus à vontade do Senhor. Nesses versículos que nós temos diante de nós, do versículo 22 ao versículo 51, o texto nos ensina que a vontade de Deus se torna clara enquanto nós estamos caminhando em obediência responsável e não antes dela. O fato de caminharmos obedientemente é um sinal de que Deus está mostrando sua vontade já nesse passo. E à medida que nós vamos obedecendo, Deus vai clareando para nós o nosso caminho. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, Deus não nos dará luz suficiente para sabermos o fim de alguma coisa. Deus nos dará a luz dia após dia para o lugar onde nós estamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus iluminará onde nós estamos agora. E dia após dia ele será luz para o nosso caminho. Na nossa mobilidade, Deus vai mostrando o caminho que nós devemos trilhar. Mas nós temos certa ânsia profética. Nós queremos que Deus diga o caminho, o que é que vai acontecer no futuro, qual é o fim. E a maioria das vezes Deus não faz isso conosco. O servo de Abraão aqui, mesmo após perceber fortes indícios da resposta à sua oração, porque a moça fez tudo o que ele tinha pedido, de modo impressionante. Perceberam isso? Tudo o que ele pediu a Deus, a moça fez. Mesmo assim, ele não é impulsivo. Mesmo assim, ele não é precipitado, porque ele podia simplesmente dizer, rapaz de Deus, essa menina. Tá doido, tem como não, rapaz. Essa menina fez tudo agora, orei agora, foi agora. Puxa, Deus. Não tem como ser diferente. Ele não fez isso. Ele foi prudente. O texto afirma que ele observa Rebeca atentamente, aguardando discernir se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não.
querendo saber se Deus estava guiando aquilo verdadeiramente ou não. Isso revela, irmãos, uma fé madura desse servo, e não confunde entusiasmo com confirmação definitiva. Nos entusiasmarmos com algumas coisas aparentemente favoráveis não significa que Deus está revelando sua vontade. O texto vai nos ensinando de que nós devemos pedir ao Senhor discernimento, não apenas entre o certo e o errado, mas entre o certo e o certo, entende, irmãos? Isso está certo e isso está certo. E eu preciso de definição do Senhor, o que é que eu devo fazer? A pressa espiritual geralmente nasce da ansiedade e não da fé verdadeira. Quando temos pressa para resolver algo, nos apressamos, ultrapassamos, colocamos o carro na frente dos bois. Isso não é fé, isso é ansiedade. Muitas decisões equivocadas que tomamos não são por fé, mas por rebeldia, por medo de esperar a direção definitiva do Senhor. Muitas vezes responsabilizamos a fé e a Deus por causa de nossa ansiedade. A fé aprende a conviver com o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? A fé aprende a conviver com o tempo de Deus. Aprendemos aqui também que esperar não é inatividade, mas vigilância espiritual. Poeta brasileiro, compositor, cantor chamado Marcos Almeida escreveu uma canção chamada Esperar é Caminhar. E é exatamente isso que vemos aqui. O servo observa o comportamento de Rebeca, o caráter de Rebeca, a coerência dos acontecimentos que estão acontecendo ali. Ele espera em Deus, ele mantém os olhos em observação, olhos bem abertos, para ter certeza total se Deus estava confirmando que aquela seria a moça. Forçar conclusões, meus irmãos, é uma forma sutil de assumir o controle da história quando ela só é devida a Deus. Vocês entenderam? Muitas vezes nós corremos o risco de forçarmos conclusões. Se isso é isso, então é isso. E pronto, foi. Foi Deus, foi a resposta. Foi a resposta de Deus. Não é assim, Senhor. O Senhor nos ensina a termos discernimento. A maturidade cristã se revela quando resistimos à tentação de decidir antes da hora, sem sinais evidentes do Senhor, sem direção clara do Senhor. Do verso 24 até o verso 27, nós vamos ler novamente. O texto diz assim: Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor, e acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Percebe que essa era uma moça muito gentil, uma mulher forte, porque para dar água aquela tuia de camelo, irmão, ela não era uma mulher manhosa, mas ela era feminina. Marca indelével da feminilidade cristã. Gentileza. Amém, minhas irmãs? Brutalidade não é marca de feminilidade. Certo? Uma mulher pode ser muito forte e gentil. Gentil também não é excessivamente sentimentalista. Não é chamar todo mundo de meu bem, meu amor. Não é isso. Gentileza reflete o caráter compassivo de Deus. Reflete o caráter compassivo de Deus. Rebeca se apresenta como alguém marcada por hospitalidade. Ela era uma mulher hospitaleira.
Ela era uma mulher que estava em prontidão para o serviço. Seu caráter é revelado antes de qualquer palavra teológica que ela viesse proferir, irmãos. Deus confirma também a sua vontade por meio de virtudes visíveis. Deus conduz sua obra por meio de pessoas fiéis nas pequenas coisas. Ela era, no seu trabalho cotidiano, no seu trabalho diário, fiel ao Senhor. Então aqui aprendemos que a fidelidade silenciosa precederá os grandes propósitos de Deus. Seja fiel a Deus hoje, quando ninguém vê. Deus levará a bom termo sua vida e o que Ele tem planejado para você. O caráter dessa moça sustenta os dons que ela tinha. Entende? O caráter sustenta os dons que ela tinha. A personalidade dela não era modelada pelas habilidades, mas as habilidades eram modeladas pelo caráter. Talento sem caráter é apenas apresentação artística. Mas o caráter será usado por Deus por meio dos talentos. A verdadeira espiritualidade de Rebeca aparece quando ninguém está observando, somente o servo de Abraão está olhando para ela, observando cada passo dela. Irmãos, Deus nos abençoa quando nós somos fiéis nas coisas pequenas, cotidianas e ordinárias. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa quando nossa piedade é real, verdadeira, encarnada, presente, não aparente. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Continue lendo comigo, veja. Versículo de número 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Que coisa, né? Primeiro a moça está dando de beber aos camelos e deu de beber a ele, suando, porque aqui não é um ambiente de neve nem de frio. O homem está o tempo todo olhando para ela e de repente do nada ele vai e adora ao Senhor. Engraçado, né? Se fosse nos tempos de hoje, primeiro que essa moça ia dizer, tá olhando o quê? Por que tá olhando demais para mim? Eu tenho um pai, viu? E eu tenho irmão, e meu irmão é brabo. Mas aqui a cultura era outra, né? E o texto continua. Verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Veja que já havia uma convicção no seu coração, mas ele estava provando os fatos. E aí o verso 28 começa nos dizendo que a moça correu e contou à casa de sua mãe todas as coisas que tinham acontecido. Ela estava entusiasmada. Ela estava entusiasmada. Ela estava entendendo o que estava acontecendo. E ela estava esperançosa. Ela queria casar. O servo apresenta aqui, então, o relato à família. Ele vai na casa e diz, foi assim, assim, assim. O senhor Abraão, assim, assim, assim. Parente de vocês, assim, assim. Aprendemos com esse servo sobre a arte da clareza, da humildade, do temor a Deus e a confiança no que Deus vai fazer. Através da nossa honestidade. Através da nossa honestidade. Aprendemos a não manipularmos os fatos. Às vezes nós somos crentes, irmãos, e a gente acredita na vontade de Deus, que ela vai se consumar, que ela vai realizar, assim. Mas nós queremos manipular os fatos para que a coisa aconteça. Nós queremos dar um empurrãozinho no braço do Todo-Poderoso, para que a coisa se desenvolva. Não precisa. Observe, creia, confie e espere. Aquele servo entendia que as decisões importantes que precisavam ser tomadas deveriam ser examinadas
à luz da vida familiar de Rebeca. Se a família, se o pai, a mãe, o irmão dissesse, ela não vai não. Ele entendia que era a vontade de Deus. Não é assim? Pense no homem congregacional. Era o servo de Abraão. Se a família disser não, eu entendo que não é a vontade de Deus. Isso nos ensina que nós aprendemos aqui que Deus nos guia por meio da comunhão, por meio de decisões coletivas também, não do isolamento espiritual. A fé cristã amadurece quando ela é compartilhada e ela é avaliada numa comunidade, seja na igreja, seja na família em primeiro lugar. Prestar contas aqui como esse homem faz, porque ele vai na casa da moça, ele conversa com os pais da moça, com o irmão da moça. Isso aqui está protegendo o coração do auto-engano. Ele está seguindo todos os passos devidos. Meus irmãos, quando nossas decisões podem ser explicadas, elas também podem ser purificadas, né? Você pode explicar suas decisões, elas são lógicas e elas são baseadas na vontade de Deus, ou ela é apenas uma empolgação do seu coração? Nós vivemos na era da impulsividade. Nós compramos com um clique. Compramos com um clique. Facilmente resolvemos as coisas. Gostamos de dar um susto na pobreza. Não é? Vou dar um susto na pobreza hoje. E depois a pobreza que dá um susto na gente. Ela vem e faz burro. Quando a fatura do cartão chega, aí você leva um susto da pobreza. O que é interessante é que a pessoa se admira ainda, né? Eu gasto, meu Deus, tá errado. Vou ligar pro cartão, vou ligar. Isso aqui não foi eu, não. Foi nada. Foi teu espírito, foi tua alma que comprou, não foi tu, não. Aqui, irmãos, aprendemos que a família, não é, tem um espaço seguro para discernimento espiritual. Rapazes, querem casar-se? Tem rapazes aqui que querem casar-se? Amém? Só Isaac? É porque ele está no contexto, ele faz questão de levantar a mão, ele está aqui no contexto. Não é? A Rebeca dele está ali do lado dele. Se não levantar, ele sabia que se ele não levantasse eu ia dizer, tu não, Isaac. Rapazes que querem casar-se, sigam o caminho do servo de Abraão. Conversem com a família, com os pais. Se integre. Mas, pastor, eu não vou casar com a família, eu vou casar com ela. Olha, sua futura esposa, ela não é um produto criado numa fábrica. Você não foi numa loja e comprou. Ela vem de uma linhagem. Está inserida nisso. Por mais que seja difícil, você precisa se relacionar com a família até o fim de sua vida. Parabéns. Porque é assim que acontece. É assim que a Bíblia... Não, eu vou ignorar. Não tem como ignorar. Não tem como ignorar. É a mesma coisa do susto na pobreza. Se você vai dar um susto na família, a família vai dar um susto também em você depois. Tenha cuidado. Na parte final, então, desse texto, há uma repetição aqui dos relatos, né? Mas eu vou aqui do verso 50 a 51 para caminhar para o fim. O texto diz assim: então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Veja que coisa, irmãos. Fazer um negócio desse, mas chega um camarada estranho na sua casa e diz, eu vou levar sua filha para casar com o filho do meu patrão. E aconteceu assim, 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 assim. O que é que você me diz? Fosse hoje. Essa conversa, viu? Não vai levar nada, não. Vai.
Era bom cobrar assim um negócio desse. O cabo ia sair parecendo um coelho pulando assim. De tanto... Eu ia falar um negócio, mas não vou dizer não, porque tá gravando. Eu tô cheio de graça hoje, tô cheio de graça. O verso 49 diz assim, irmãos. Depois dele ter falado tudo de novo, ele diz: agora, se a vez de usar de benevolência de verdade para com o meu Senhor, fazemos saber, se não declararmos para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Ele percebe que não tem manipulação nenhuma. Eles, pronto, os fatos estão aqui. Agora me digam, o que vocês disserem eu entendo que é a vontade de Deus. E aí eles dizem, ela vai. Ela vai. Labão e Betuel conhecem a soberania divina, ou reconhecem a soberania divina guiando todas as coisas aqui. Mas essa confissão exige uma ação, permitir que Rebeca vá embora. A submissão à vontade de Deus, irmãos, envolve abrir mão do controle e do conforto. Eles abriram mão do controle e do conforto. Agora, né? Porque Labão mais tarde vai querer o controle em outra circunstância. Aprendemos aqui que reconhecer a vontade de Deus não elimina o custo da obediência. Na verdade, quando nos submetemos à vontade de Deus, há um custo para isso. A fé verdadeira não é medida pela facilidade da decisão. A fé verdadeira é medida pela disposição para obedecer a Deus. Quem disse que vai ser fácil decidir certas coisas? Não vai. Abrir mão do controle é parte essencial da nossa confiança em Deus. Submissão a Deus não é, de fato, irmãos, uma coisa simplesmente passiva, mas é uma entrega ativa. Você se entrega ao Senhor. Então, o que Deus exige de nós? Uma renúncia presente que coopera com os propósitos de Deus. Renunciar certas coisas para que Deus cumpra os seus propósitos. É isso que acontece com Labão e Betuel. Eles renunciam à presença de Rebeca para que Deus cumpra os seus propósitos. E eu quero dizer a vocês o seguinte aqui. Porque Rebeca ir embora era uma perca para a família, né? Deus usa nossas perdas. Amém? Deus usa para realizar sua vontade, para construir sua obra, para desenvolver o seu reino. A perda nem sempre é ruim. Pode ser para nós, né? Mas nós devemos entender qual é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Gênesis 24, do 22 ao 51, nos ensina que discernir a vontade de Deus não é uma coisa simplesmente mística, sabe? Uma revelação, um anjo, uma voz, um arrepio. Mas é um caminho de obediência responsável, de discernimento, de observação da vontade de Deus. Devemos aprender a observar como Deus está guiando todas as coisas. E não devemos ter medo de provar aquilo, para sabermos se é Deus mesmo. Rapaz, coincidiu, orei e aconteceu. Que coisa! Orei e aconteceu. Mas eu quero saber se é ainda a vontade de Deus. Ah, irmãos, nos nossos tempos tão emocionais, tão místicos. Orei e aconteceu. Rapaz, não tem como não foi Deus. Satanás não é não. O crente pensa logo assim, Satanás não sabe o que eu penso. Então foi Deus. Este homem nos ensina a provarmos, a termos paciência, a averiguarmos. Você vai fazer uma prova, os alunos mais zelosos são assim. Eles vão fazer uma prova, eles respondem toda a prova e depois eles revisam todas as respostas, não é? Eles revisam tudo o que fizeram. Mesmo tendo certeza das respostas assinaladas, eles olham de novo e pensam de novo. A prova pode ser respondida em 30 minutos, mas bons alunos muitas vezes passam
2 horas, 3, 5, fazendo a prova, pensando, revisando as respostas, discernindo se não passou nada à sua vista que ele não tenha percebido. É assim que a Bíblia nos ensina a observarmos a manifestação da vontade de Deus. Deus guia seus servos por meio da paciência. Seja paciente. Amém? Em nome de Jesus. Seja paciente. Não vá nessa onde tem crente dizendo, eu não fico pedindo paciência mais não, porque quando eu peço paciência vem tribulação. Deixe ser incrédulo, peça paciência. Você é crente ou não? Peça paciência a Deus. Paciência é fruto do caráter cristão. Meus irmãos, que aprendamos a confiar no Deus da aliança. Por quê? Devemos estar certos que aquele que governa a história também dirige cada passo que damos. Cada passo. O salmista diz que ele decretou todos os nossos dias. Ele dirige os nossos passos. Dirige os passos daqueles que andam no temor do Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aprendemos isso nesse texto. Que Deus nos abençoe em Cristo. Oremos. Senhor, obrigado por esta passagem. Tão clara, tão abençoadora, tão diretiva, tão cheia de sabedoria divina. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo guiou para que essas histórias fossem registradas para o bem do teu povo. Tantos anos depois, somos edificados ainda poderosamente por este livro antigo, chamado Bíblia Sagrada. Louvado seja o teu nome, porque este livro é poderoso, porque a sua alma é o Espírito Santo, porque o que está aqui é inspirado, é infalível, é inerrante. Obrigado, Senhor, pelos ensinos, que o teu Santo Espírito, que nos ilumina, faça descer cada ensinamento ao nosso coração. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje, para sempre. Amém.